Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Assim é descrita a lei da polaridade. Essa é uma das leis universais que afirma que tudo no universo tem duas polaridades opostas e complementares, como por exemplo, positivo e negativo, dentro e fora, masculino e feminino. Esta lei se aplica a todos os níveis, desde as partículas subatômicas até as galáxias, e influencia a forma como as coisas interagem e se relacionam. De acordo com a lei, as polaridades opostas não são simplesmente o oposto uma da outra, mas sim uma necessidade para a existência da outra. A luz só pode ser compreendida como tal se houver trevas. Além disso, esta lei também afirma que as polaridades opostas são igualmente importantes e não podem ser ignoradas ou descartadas. Conforme seu entendimento, ela ajuda a compreender como as coisas funcionam. Ela pode ser usada para explicar como as coisas mudam e evoluem ao longo do tempo. Por exemplo, a evolução das espécies pode ser entendida como uma manifestação da lei da polaridade, onde as espécies evoluem em direções opostas para se adaptarem ao seu ambiente. A lei da polaridade demonstra um caráter de dualidade. Neste princípio, podemos ver que tudo é dual e que os opostos são apenas os extremos de uma mesma coisa. Neste princípio, entendemos que os polos nada mais são do que dois extremos do mesmo elemento, em graus diferentes de uma mesma escala. O calor, por exemplo, é o oposto do frio e em uma escala de temperatura, calor e frio são opostos. Porém, o frio é apenas a ausência do calor. A mudança está no grau em que ele vibra. Quanto maior for a frequência, mais próximo da polaridade do calor. Também podemos aplicar a lei da polaridade aos sentimentos. O ódio é apenas a ausência do amor e existe uma linha tênue entre esses dois sentimentos. O amor é o estado de equilíbrio, enquanto a paixão e o ódio são seus dois extremos. Assim, tais sentimentos frequentemente estão juntos. As verdades são apenas meias verdades, pois se encontram no meio do caminho, no equilíbrio entre dois polos. Você enxerga o copo meio vazio ou meio cheio? Nesta metade entendemos que os paradoxos podem ser ressignificados. Ao dominarmos as nossas vibrações, conseguimos atingir qualquer extremo ou chegar mais perto do equilíbrio, onde está a verdadeira natureza do ser. Dentro de nós trazemos essa bipolaridade. Não somos perfeitamente bons, assim como não somos unicamente maus. Mas aquilo que vibramos para os outros depende do nosso estado de espírito. Se vibramos em nós o que é ruim, vibraremos ao outro na mesma frequência. Precisamos estar cientes dessa dualidade, mas mais cientes ainda de que um polo não anula o outro. Pelo contrário, um justifica o outro. Não podemos falar de alegria sem que ela signifique a não tristeza. Só podemos definir a riqueza porque temos a pobreza para comparar. E vice-versa. Assim, nossos dois polos jamais deixarão de existir. Temos nossas lutas, nossas batalhas, traumas e melhorias a resolver. Conhecer a lei da polaridade pode permitir que você entenda seus próprios estados mentais e os de outras pessoas. Você irá perceber que esses estados funcionam todos por grau e, desta forma, poderá aumentar ou diminuir a vibração deles. Aprenda a mudar seus polos mentais, assim, ser mestre de si mesmo, em vez de ser escravo de seu próprio pensamento.